Olá, me chamo Lícia Maria, sou consagrada da comunidade católica Shalom, como comunidade de vida, sou celibatária e com alegria venho fazer uma partilha sobre este tema muito caro, muito particular. Nosso tema de hoje é Pão do Céu. E o objetivo desta formação, ela tem como objetivo desenvolver a espiritualidade eucarística naqueles que vão assistir essa formação. E também desenvolver o compromisso sacramental. Então, nós vamos poder partilhar sobre essa realidade, o pão do céu. E aí, desde já, me lembra de uma música que nós cantamos quando vamos comungar. Pode ser que você conheça, pode ser que não conheça, que diz assim: o pão do céu és tu, Jesus, via de amor, nos transforma em ti. O pão do céu és tu, Jesus. Via de amor, nos transformas em ti. Então aqui essa música já nos diz, né? Quem é o pão do céu? A pergunta não seria o que é o pão do céu, mas quem é o pão do céu? O pão do céu és tu, Jesus. E aí, meus irmãos, começo esta pequena partilha realmente falando sobre essa realidade, lembrando desta música de comunhão, para que a gente possa já dar início a essa partilha. Podemos falar e podemos ver aqueles que estudam a Bíblia, os teólogos, os estudiosos, os curiosos. Nós podemos ver na palavra de Deus, principalmente, claro, no Novo Testamento, quando Jesus adentrou a história da salvação, que nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 42, e aí eu vou pegar aqui a minha Bíblia, Atos dos Apóstolos 42, que diz: eles eram assíduos no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. Que fração do pão é essa? O que é esta fração do pão? É a própria celebração que Jesus fez também na última ceia. E aí a gente pode também pegar na Bíblia Mateus 26, também no versículo 26, que diz: durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de ter pronunciado a bênção, ele o partiu. Depois, dando aos discípulos, disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou uma taça e, depois de ter dado graças, deu-a a eles, dizendo: bebei dela todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramada em prol da multidão, para o perdão dos pecados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, lembrando destas duas passagens, em Atos dos Apóstolos 42, em Mateus 26 e tantas outras, no Evangelho de São João também, nós vimos que a fração do pão, a celebração da fração do pão, a ceia, junto com a comunidade, as orações, já se via, já era vivida desde as comunidades primeiras, né? E com o passar do tempo, a celebração do corpo e do sangue do Senhor passou a ser chamada de Eucaristia, como nós chamamos hoje. O que quer dizer? O que quer dizer a Eucaristia? Ação de graças. Por ser exatamente este momento por excelência que nós temos para agradecer a Deus, ao Pai, pela doação do seu Filho. Isso é gerado em nós uma comunhão pelo Espírito Santo. A Santíssima Trindade, ela está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, a Eucaristia é uma grande ação de graças, que é este momento por excelência, um privilégio que nós temos de agradecer ao Pai por tudo que Ele fez por nós, pela sua salvação na cruz, pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E aí nós
celebramos no mistério da Eucaristia, na celebração eucarística. Sobre o altar, meus irmãos, se renova a cada Santa Missa o sacrifício do Calvário. É, sim, não ficou lá em 2020 anos atrás. Não, é atualizado hoje. A cada Santa Missa participada, bem participada, não assistida, mas a Eucaristia, o Senhor te coloca, te insere no mistério da última ceia também. A cada Santa Missa atualizamos o mistério, esse mistério de amor. A Eucaristia é a celebração do amor de Deus por você. Esta é a celebração máxima, de forma generalizada, por cada um, e não por mim, por os amigos, onde Jesus chama para que todos sentem à mesa, para dar esse banquete com a própria vida, que é o seu corpo, que é o seu sangue. Meus irmãos, a cada Eucaristia, Jesus vem ser o alimento da nossa alma. Vem ser remédio para curar, para sanar as nossas enfermidades físicas, psíquicas, espirituais. Sim, toda celebração eucarística é uma missa de cura. Claro que tem, né? Você pode ouvir, falar, até mesmo na comunidade. Tem irmãos que estão mais dados à missa mais carismática, efusiva, e clama e faz a procissão com o Santíssimo Sacramento. Sim, ali é uma missa de cura, mas toda celebração eucarística é um momento de cura. É um momento de cura por excelência. E eu posso dizer, meus irmãos, porque Jesus ele quer se dar todos os dias a cada um de nós, porque ele é sedento do seu amor por cada um de nós. Jesus tem sede do nosso amor e Jesus fica nos esperando, com certeza, né? Eu lembro que quando eu fui catequizada ou quando eu já estava na caminhada da comunidade, porque eu passei um tempo afastada da igreja, mesmo sendo batizada, mesmo tendo feito a primeira Eucaristia. Eu lembro que alguma pregação dizia, né, que o sacrário é a casa de Jesus e Jesus está lá nas igrejas, nas catedrais, nas capelas, esperando para ser adorado. E muitas vezes nós nem lembramos o nosso amigo que está lá, né? E São Francisco foi aquele, né, que a cada igreja ele poderia ver uma cruz, ele se ajoelhava, porque ele sabia que lá estava Jesus, na hóstia consagrada, estava lá guardado para ser adorado. Sim, as reservas eucarísticas. Por isso, lembre, toda vez que você passar em frente à igreja, faça o sinal da cruz. É o sinal da sua da adoração, de reconhecer que ali está Jesus Cristo sacramentado na Eucaristia. E aí, meus irmãos, como eu falei, Jesus ele tem um grande desejo de amar, de nos amar, de dar o seu amor, de comunicar o seu amor e também de ser amado por nós. Por isso, prestem atenção, por isso precisamos voltar toda a nossa atenção para bem viver e bem celebrar o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos viver com piedade, precisamos viver com devoção, precisamos viver com adoração. Não é um momento qualquer, não é um momento de distrações, é um momento de nos voltar. Mente, os olhos, os ouvidos, o coração, a alma, para viver desde o início da celebração eucarística. Porque desde o canto inicial até o canto final, existe um itinerário que nós precisamos viver, cada um deles muito bem, em espírito de oração, em espírito de querer viver aquilo ali como toda a Assembleia, como uma grande comunhão, como a gente viu na leitura dos Atos dos Apóstolos. Eram assíduos na fração do pão, na convivência fraterna, nas orações. Por isso que também nós celebramos comunitariamente a Santa Missa. E aí, como eu disse, desde o canto inicial até o canto final, existe um caminho itinerário. A gente tem nas missas, né, quando tem procissão de entrada, vem aquele cortejo para lembrar que nós somos uma igreja militante que caminha para chegar à meta. Nós vivemos o ato penitencial para não viver indignamente aquela celebração. E no ato penitencial é importante que a gente se volte em postura de arrependimento e peça perdão ao Senhor pelos nossos pecados veniais, pelas nossas faltas, nossos pecados, pensamentos e palavras, atos e omissões. Quando batemos no peito, minha culpa, minha tão grande culpa. É para nos preparar para vivermos um pouco menos indignos, para poder celebrar mais lá na frente a comunhão eucarística, para poder receber Jesus no nosso interior, na nossa alma. Então, meus irmãos, aí vivemos toda a Santa Missa, o ofertório, onde nós
Unimos a oferta de Cristo à nossa oferta material, sim. Material também, mas a oferta da nossa vida. Porque naquele momento o pão e o vinho são ofertados no altar. Também Jesus oferta-se. E naquele momento nós nos ofertamos junto com ele. E o interessante é que no momento do ofertório, quando a apresentação de ofertas, ali há a troca mais dita que poderíamos fazer. Que troca é essa? Nós, no momento, vamos das nossas mãos vazias ou cheias de pecado, colocamos, depositamos lá o nosso nada, o nosso pecado, as nossas mãos vazias, porque não temos nada para dar, e recebemos a santidade de Jesus. Essa é a troca mais desigual, se for ver a referência de Deus e o homem, mas para nós é a troca mais misericordiosa que poderíamos fazer. Entregamos as nossas mãos vazias e recebemos a santidade de Jesus naquele ofertório. Então, nunca mais viva um ofertório do mesmo jeito. Ali é o momento onde todos devem se recolher, viver aquele momento, faz a sua oferta material, mas também oferta diante daquele altar a sua vida, os seus dons, oferta também as suas lutas, oferta também as suas dores, para bem viver o momento da comunhão eucarística. E naquele momento, quando você coloca tudo no altar, o Espírito consome tudo. Consome o pão e o vinho, a sua oferta, e transforma tudo. Transforma no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Tudo que ofertamos, o Espírito, ele acolhe, ele recebe. E aí, nós vamos na celebração eucarística. A celebração eucarística, nós vamos ali, de forma muito concreta, no passo a passo, né, no momento da consagração, na verdade, no momento da consagração, nós vivendo por excelência a última ceia e também o momento da Jesus toma parte em seus e diz, tomai, como a gente viu no Mateus 26. E aí nós vivemos aquele momento não de forma dispersa, não como se fosse uma repetição, ali é atualizado o mistério da doação de Jesus Cristo. E se você fizer bem, você fecha os seus olhos, você pode ouvir a voz do Senhor, na voz do sacerdote, te introduzindo também naquele mistério. Eu já fiz essa experiência e mais tarde eu vou poder com você. Meus irmãos, e aí chega o momento da gente fazer a comunhão, receber a comunhão, que neste tempo, né, nós não estamos fazendo, nós sofrendo, a nossa alma tem sede, a nossa alma busca, a nossa alma quer, mas nos é impossibilitado fazer. Mas, quando fazíamos, fomos fazer, logo, em nome de Jesus, o mais rápido possível, nós devemos viver com um momento de piedade, porque ali o céu chega até nós. Quando recebemos Jesus, meus irmãos, ali o céu toca a nossa alma. É o beijo de Jesus na nossa alma. Assim dizia Santa Teresinha, quando ela fez a sua primeira comunhão. Ela dizia, a primeira comunhão foi o primeiro beijo de Jesus na minha alma. Meus irmãos, ali é um momento de adoração por excelência, é um momento de êxtase, é um momento de nos voltarmos em ação de graças, em piedade, em silêncio, recolhimento. Por quê? Porque o Senhor das nossas almas habita em nós. Ele faz de nós a sua morada. A nossa alma se torna a morada do Senhor. Por isso que nós nos recolhemos, como diz Santa Teresa, para acolher a sua majestade, que é Jesus. Então passamos a tê-lo dentro de nós. E aí a gente deve viver com todo o espírito de piedade a comunhão. É a hora do encontro, meus irmãos. Nada deve nos dispersar. Nada deve nos dispersar nossa atenção, nosso olhar. Precisamos estar com o Senhor. É como se fosse uma visita que chega na nossa casa e a gente não dá atenção. É muito feio, né? Imagine a visita por excelência chega na nossa casa, que é o nosso coração, e às vezes a gente está olhando para os lados, a gente está olhando o celular, enfim, ali é o momento por excelência do encontro, do recolhimento. Por isso que geralmente, né, quando você celebra na comunidade, tem o canto de ação de graças, a depender da igreja, a depender do local onde você está, não importa. Mesmo que não tenha canto de ação de graças, faça você a sua exterior. Se ajoelhe, se recolha, feche os seus olhos, para aquele momento ser um momento de graça,
Ali é um momento também de cura por excelência. Ali é um momento da adoração por excelência. Porque a santidade de Cristo está em nós. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus acessível, o Emanuel, que disse que estaria conosco todos os dias, e ele começa na Eucaristia. Porque ele está disponível, não, pela realidade que vivemos. Mas as igrejas, as capelas, está lá, o sacrário, com as reservas eucarísticas, nas igrejas em que tem celebração eucarística todo dia, você pode fazer e ter esse momento de graça todos os dias. Meus irmãos, é uma graça receber Jesus todos os dias. Eu deveria já ser mais santa, porque são 13 anos recebendo a Eucaristia diariamente. E eu animo vocês, após essa pandemia, busquem receber Jesus, busquem a missa diária, a Eucaristia diária, independente do seu estilo de vida. Claro, tem realidades e realidades, mas é uma graça ter o privilégio de receber Jesus todos os dias. Realmente, meus irmãos, o céu se faz presente na nossa alma quando nós comungamos. Que momento de ação de graças! É um momento de ação de graças. Como diz o nosso fundador, a Eucaristia é o centro de toda a nossa vida comunitária e missionária, pois ela é o próprio Jesus. O pão do céu és tu, Jesus. Tanto a participação da Santa Missa como os momentos de adoração que nós vivemos e que viveremos devem ser vividos com toda a piedade, com toda a adoração, né? Com toda a devoção. Porque na Eucaristia, meus irmãos, é recebendo a Eucaristia na Santa Missa, é adorando Jesus, estando diante do Santíssimo Sacramento, que nós vamos renovar as nossas forças físicas e espirituais. Quantas vezes eu já cheguei cansada, fadigada, preocupada, e nosso Senhor, ele veio ser um refrigério da minha alma. E eu partilho isso e testemunho isso para vocês. Por isso, adorar o Santíssimo Sacramento. Agora nós estamos só na capela virtual da comunidade Shalom, ou você pode ver em alguma outra, em algum outro site, de alguma outra comunidade religiosa, não importa. O importante é adorar Jesus. E devemos procurar adorar Jesus. E devemos procurar participar hoje da televisão da Santa Missa, porque depois nós vamos criar esse hábito de ter a Eucaristia diária. Então, meus irmãos, adorar o Santíssimo Sacramento, nós vamos cultuar essa espiritualidade de adorar, independente do tempo de caminhada, de experiência, mas como cristãos, como aqueles que acreditam na presença de Jesus na Eucaristia, nós precisamos buscar adorá-lo cada vez mais. Adorar para interceder, adorar para em reparação pelos pecados contra a Eucaristia, enfim, para clamar, para se deixar amar, para se deixar queimar pelo fogo do amor de Jesus Cristo. Enfim, adorar o Santíssimo Sacramento é mergulhar no coração do Cristo ressuscitado que foi transpassado. Adorar Jesus no Santíssimo Sacramento é encontrar a paz. Sim, é encontrar a paz. Mas hoje nós estamos impossibilitados, como eu disse, de comungar. Fazemos a nossa comunhão espiritual. Mas logo que essa pandemia passar, não vamos mais colocar empecilhos, meus irmãos, para ir para a missa, para receber a Eucaristia, para ser fiel ao nosso compromisso diário da Eucaristia. Porque nenhum sacrifício se compara a esse sacrifício de amor, dessa oferta, dessa entrega de Jesus, que se dá todos os dias a nós, meus irmãos. Nenhum sacrifício paga, nenhum sacrifício vai pagar. Então, se é para acordar cedo, se é para deixar algum tipo de lazer, para não deixar de perder a missa aos domingos, sim, porque a missa aos domingos é a missa que nós não podemos perder de forma nenhuma. Só em situações graves nós podemos faltar à missa dominical. Mas também não podemos medir esforços para receber a Eucaristia todos os dias, pela sua realidade de trabalho, compromissos. Tem tantos irmãos, tantos testemunhos de pessoas que fazem um desdobro para não perder a sua Eucaristia diária. Então, meus irmãos, nenhum sacrifício que nós iremos fazer paga o sacrifício da cruz. Nenhum. Porque no altar de Jesus, meus irmãos, todos os dias ele se sacrifica por você e por mim também. Naquele altar onde o Padre está, é só Cristo.
Todos os dias se renova a oferta de amor. Todos os dias se renova a oferta de amor de Jesus por nós. Ele se sacrifica por cada um de nós. Por isso não devemos deixar o nosso Senhor sozinho. Devemos encher as nossas capelas. Devemos estar com os nossos joelhos dobrados para adorar o Senhor. Meus irmãos, quando tudo isso acabar, hoje estamos impossibilitados, mas quando tudo isso acabar, eu espero em Deus que o seu desejo da Eucaristia, pelo seu desejo da busca, o seu desejo de ser adorador, seja muito maior do que o início dessa pandemia. Devemos ter um coração mais ardente, mais adorador ao final de tudo isso. Hoje, antes de gravar essa formação, eu estava em adoração, como eu sou missionária, a nossa casa comunitária, toda quarta e toda sexta faz essa adoração, para nos unirmos também à humanidade, para interceder pelo fim da pandemia, para interceder por diversas intenções. Nos últimos mistérios, nas últimas Ave-Marias que eu estava rezando, me lembrei da pregação que eu daria, e eu disse, Senhor, que cada coração dessa partilha possa se tornar um verdadeiro adorador, possa experimentar desta graça, poder receber, poder te adorar, poder contemplar a tua face gloriosa, contemplar o teu amor na Eucaristia. Foi o pedido que eu fiz para vocês antes de gravar essa pregação. E que nosso Senhor, Nossa Senhora também interceda, que os anjos digam amém. E aí, de forma muito simples, já para finalizar, particularmente eu testemunho quantas e quantas vezes, nos últimos anos da minha vida, eu morava muito próximo de um centro de evangelização, que eu trabalhava e servia, e tinha capela com adoração perpétua. E em duas situações que eu lembro que eu estava muito sofrida, e eu lembrei da capela, desci, peguei o elevador, só atravessar a rua, e chegava com o coração angustiado, às vezes para brigar com Jesus, porque nós somos amigos e os amigos brigam também, E eu também sou esposa de Jesus como celibatária, então os esposos também brigam, Mas se perdoam, se reconciliam, se rendem ao outro. Muitas vezes eu fui brigar, sem meus familiares, e todas as vezes vestida pelo Senhor, não encontrar a paz que eu queria ter. Em outras situações, que quando eu falei da minha caminhada, quando eu fiz essa experiência de, na hora da missa, fazer essa experiência de fechar os meus olhos, e quando o padre estava lá na consagração, dizia, tomai, isto é o corpo. Ele estava dizendo para mim, não foi só para os discípulos lá na última ceia, para os 12. Não, foi para mim. E a voz do padre não era mais a voz do padre, era a voz de Jesus falando para mim, porque o padre fala em nome de Jesus. Então eu tive também essa experiência. Então faça também essa experiência se você nunca fez. Lembre-se que a cada Eucaristia se atualiza o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Você é inserido naquele mistério. A cada Eucaristia ele te insere. Se assim você bem viver, se assim você desejar, se assim você deixar que o Espírito te conduza. Então, meus irmãos, eu finalizo essa partilha realmente clamando ao Senhor que você tenha sido despertado, ou que nosso Senhor e o Espírito, na hora que Ele quiser e que seja logo, desperte o seu coração para que você seja um verdadeiro adorador, que você viva essa espiritualidade eucarística e que você busque cada vez mais estar em adoração ao Santíssimo Sacramento e que você viva de forma diferente cada Santa Missa, sendo hoje pela televisão, respeitar aquele momento da Eucaristia, sem conversar, pedir para o familiar, respeitar aquele momento, e depois presencialmente, quando nós voltarmos às nossas igrejas e capelas, você possa viver a partir de então, de uma forma nova, desde o canto inicial até o canto final, vivendo o mistério, se deixando conduzir por este mistério eucarístico. Então, essa foi a minha partilha, desejo que realmente nosso Senhor, que o Espírito Santo te faça um verdadeiro adorador, apaixonado por Jesus, desejosos de estar de joelhos em adoração, com os braços erguidos, numa postura de louvor e adoração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Shalom.